Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Give Back. E hoje, no mês de abril, a gente está de aniversário. O Give Back está fazendo 6 meses. E para essa data especial, eu trouxe uma pessoa especial também. Uma paulista meio japonesa. E trouxe uma outra maravilhosa, que é um case de sucesso da Simone, que é a Yara, de Flores da Cunha, que você já conhece aqui do nosso podcast, né? Então, Simone, seja muito bem-vinda ao Give Back. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Simone, então, para nossa audiência que querem conhecer quem é a Simone. Bom, então vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Simone, eu sou mãe de 2 meninas, a Carol, de 10 anos, a Ana Beatriz, de 14. Sou casada com um engenheiro. Eu sempre brinco que meu marido foi o meu primeiro case de sucesso. Quando a gente se conheceu, ele era estagiário e hoje ele é diretor de uma multinacional sueca. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, Kátia. Para você ter uma ideia, eu nasci em Guarulhos, que é uma pequena cidadezinha metropolitana de São Paulo. A minha rua era uma rua sem saída, assim, no subúrbio mesmo. E até enchente dava, gente. Sabe aquela coisa de começou a chover, levanta os móveis? Era uma situação, assim, muito complicada, né? Começo de vida dos meus pais. Mas lá em casa, uma coisa que nunca faltou foi livros, né? Meu pai, japonês, podia faltar qualquer coisa, mas não faltava livros. E como era uma rua sem saída, eu não tinha tantas opções de brincar. Então, eu lia muito. Sempre gostei muito de ler, porque era uma forma de, não sei, eu viajar. Eu sair daquele buraco, porque eu dizia que eu morava num buraco, literalmente, porque era, né, 2 morros, eu morava lá embaixo. E comecei a estudar e, assim, apaixonada. Eu sempre tive, assim, muita vontade de compartilhar com as pessoas as coisas que eu aprendia, mas eu não fazia isso. Eu era muito fechada. E hoje eu entendo que é porque eu tinha medo de ser ridicularizada, medo de que alguém, sei lá, zoasse, bullying, né? E isso acontecia porque eu não tinha autoconhecimento, então eu era muito insegura. Até para eu falar na escola, eu tremia toda, gaguejava, saía tudo errado. E toda vez que isso acontecia, eu confirmava aquela... Ai, gente, eu sou um desastre. Eu pensava pra mim, eu não posso fazer isso, que eu sou péssima. Toda vez que eu me arrisco, eu passo vergonha. Então, eu passei a ficar calada. E o tempo foi passando e eu era muito infeliz profissionalmente, né? Então, eu fui professora, não gostava do que eu fazia. Por quê? Porque eu não podia dar aula do jeito que eu gostava. Eu tinha que seguir ali a estrutura da escola. E era uma escola muito famosa em São Paulo. Então, tinha aqueles egos, né? E eu tinha que... Não podia ser simplesmente a Simone professora. Eu tinha que ser a professora autoridade, né? Do Olimpo. Não fui feliz profissionalmente, trabalhei em educação como designer instrucional. E um dia, trabalhando no UOL Educação, eu me tornei líder de pessoas. E, Kati, eu achei assim que liderança era você entregar resultados. E eu tinha uma equipe de aproximadamente 10 pessoas e eu sou um alto D, né, que a gente diz, que é ali o foco no resultado. Então, eu tenho 99, sou muito... Logo, pessoal, só para o pessoal entender que está em casa, né, nos assistindo, que a Simone vai explicar o que é um alto D. Logo mais a gente vai abordar esse assunto. Exato. Aliás, acho que é até bom a gente já explicar agora, né? Pode ser. Os seres humanos, em termos de comportamento, eles têm 4 comportamentos que são imediatos. Então, existem aquelas pessoas que são mais bravas, mais agitadas, mais diretas, que no caso sou eu, né? Em alguns momentos, elas podem falar as coisas atravessado. A gente tem uma coisa ali da força. E muitas vezes a gente pode ser até mal educado quando a gente não tem autoconhecimento, né? E eu sou exatamente essa pessoa que é muito ali, foco no resultado. Existem pessoas que são mais relacionais, por exemplo, você, né, Kátia, que a gente descobriu que é um I de influente, você também, né, Yara? Então, são pessoas que onde vão fazem conexões, onde vão se comunicam bem. Obviamente, depois que tem autoconhecimento. Antes do autoconhecimento, a gente nunca consegue exercer o máximo de tudo que a gente tem, né? Exato. Tem um outro perfil que é o S, ele é estável, então ele gosta de apoiar. Ele ajuda
os outros perfis a executarem. Ele é calmo, ele é sereno, extremamente leal, amoroso. Ele, se precisar, ele dá um rim para a pessoa que ele gosta. Ele é muito, muito fiel. Você também tem, né, Yara? Eu sou yes. E muito acolhedor. Então, assim, tem um amor por pessoas, eles são bastante discretos, eles não fazem por interesse. Então, eles ajudam e não fazem barulho. E tem o C, que eu brinco que é o senhor de 80 anos. Ele é muito apegado a regras, normas, o que é certo, o que é errado é errado. Ele é muito racional e também literal, né? Então, ele é mais estruturado, muito apegado à qualidade, mas ele não tem, assim, essa humanidade toda. Então, quando ele está contrariado, ele é passivo-agressivo, ele agride as pessoas, né? E eu sou muito foco no resultado e sou o C também, né? Que é mais de dados, que é mais de fatos. E então, quando eu assumi a liderança, Kati, eu conseguia muito resultado, mas eu machucava as pessoas. Por quê? Porque eu não sabia, olha o tamanho da ignorância. Eu não sabia que as pessoas funcionavam diferentes. Então, na minha cabeça, se uma pessoa não quisesse trabalhar até mais tarde, ela era preguiçosa, ela não pensava na equipe, ela não pensava que se ela fosse embora, os amigos iam ter que trabalhar o dobro por elas. Mas, na realidade, eu era líder. Eu tinha que calcular os prazos de acordo com a capacidade, com o estilo de cada pessoa. E não desejar que elas me servissem, porque o papel do líder é se servir. Um baita insight que a Simone está trazendo agora, porque muitas vezes a gente vê essa liderança, né, vertical, nada horizontal, e que não olha para o ser humano, porque atrás das pessoas atrás de um CPF tem um ser humano. Uma história, um sonho, né? Porque eu acho que o líder, ele tem que sonhar também o sonho dos seus liderados. Porque se o liderado não alcançar o próprio sonho dele, o líder também não vai conseguir alcançar o seu sonho, porque ele não vai colocar toda a energia que poderia estar colocando, né, nesse trabalho, se ele não estiver contente. Tu pensa trabalhar, né, com pessoas que não têm uma vibração, uma energia boa, que está sempre insatisfeito. E isso faz parte da liderança, né, Simone? Demais, Kati. E o que eu vejo muito são líderes assumirem o cargo sem preparo. Então, quando eles entram lá, eles falam, agora eu preciso agir diferente. Eu preciso ganhar o respeito das pessoas. E muitas vezes usa o ganhar respeito com a força. E o que você falou é brilhante, é exatamente isso. A liderança, ela tem que saber quem são as pessoas e o que elas sonham, não só no trabalho, mas na vida. Ele precisa entender essa pessoa de forma integral, precisa saber o nome dos filhos, precisa sim saber como é o contexto familiar. E ele precisa abrir caminhos para essa pessoa trabalhar bem, produzir bem e principalmente ser um bom ser humano. Então, a confiança é a base do relacionamento entre líder e liderado. Né? Então, você como líder, se você sabe que o sonho do seu liderado é marketing, mas hoje ele está na comunicação, você pode, inclusive, fazer uma mentoria com líderes de outra área, a área de marketing, e perguntar se há a possibilidade, se dá para conversar com ele para ver se de fato é isso que ele deseja. A gente precisa trabalhar sem, obviamente, né, esquecer dos objetivos do negócio, mas aglutinar tanto o interesse do negócio com o interesse profissional. E pessoa feliz rende muito mais. Pessoas felizes trabalham, elas inspiram, elas influenciam umas às outras. E a coisa sai mais leve. Então, até ontem eu conversei, né, com vocês lá na palestra, que a confiança alta aumenta a produtividade e a velocidade das entregas e diminui os custos. Né? Vou entrar um pouquinho, pegar a brecha da Simone aí, pessoal. Então, ontem a gente esteve junto no Dia Internacional, no Dia da Criatividade, né? É internacional, mundial, na verdade. Teve esse evento do Dia da Criatividade que acontece mundialmente, no mundo todo, onde a gente aborda a criatividade de diversas formas, né? A Simone foi uma das palestrantes, eu fiz um painel também, e eu acompanhei a palestra da Simone, foi maravilhosa. Obrigada. Né? E ela trouxe um case, né, Simone? Não sei se tu gostaria de falar o nome da empresa, um pouco desse case e o que tu transformou.
Então, na realidade, depois que eu passei por esse meu processo de liderança caótica, que eu vi as pessoas do meu time doentes e desrespeitadas e fui atrás de conhecimento, eu me transformei como ser humano, Kati. Porque eu percebi que eu era agressiva, que eu era arrogante, que muitas vezes eu falava difícil porque eu tinha medo. Sabe um cachorro ali que apanhou muito e fica ali no cantinho? Todo mundo que tenta se aproximar, ele avança. E conforme eu fui entendendo quem eu sou, quem eu não sou, o que eu faço de melhor e o que eu faço de pior, eu consegui vivenciar a humildade. Reconhecer que eu não sou boa em tudo e que isso é uma estratégia de Deus para unir as pessoas. Então, naquilo que eu sou péssima, graças a Deus eu tenho a Yara, meu braço direito, que é excelente. Né? E naquilo que ela não é tão boa, eu tô aqui. E é a confiança que vai fazer com que, quando a Yara não estiver bem, Yara, sobe nas minhas costas que agora eu levo a gente. E é assim que os times de alta performance fazem, né? As pessoas não têm medo de abrir a vulnerabilidade. Todo mundo sabe quem é bom no quê. E nessa empresa que eu trabalhei, do mercado de pagamentos, o unicórnio, eu trabalhei nessa empresa antes de atuar nesse case. E foi lá que eu descobri, eu já estava bem avançada nesse processo, que existiam pessoas esquisitas como eu, que gostavam de compartilhar conhecimento, que não competiam entre si, porque eu só via isso nos livros. Na prática, dentro da empresa, eu só via um puxando o tapete do outro, eu só via as pessoas fazendo fofoca, as pessoas não compartilhavam conhecimento para outra não tirar do lugar. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, o meu time era igual a minha família, eu gostava de estar ali. Se eu faltasse, ou se eu tivesse um imprevisto, eu mandava mensagem no grupo, alguém falava, Simone, fica tranquila que a gente segura aqui para você. Tal reunião. Tanto é que eu já falei que eu era um DC agressiva, às vezes tinham algumas reuniões muito sensíveis com lideranças importantes e elas sabiam que eu estava muito brava. Simone, você não vai entrar nessa reunião, a gente vai entrar e a gente vai defender, senão se você falar alguma coisa, você pode se prejudicar. E às vezes tinha reunião que eu entrava e eu não falava nada. Por quê? Porque eu já estava brifada que eu estava inflamada. Então, eu estava ali só para responder o técnico, o comportamental era com eles. E aí, a partir de então, eu falei, gente, todo mundo precisa saber que dá para trabalhar em um ambiente saudável. Num ambiente onde ninguém é discriminado, nem o estagiário e nem o diretor. É péssimo você saber que você tem amigos e tem parceria quando você está na liderança. E não tem isso na ponta. Então, o líder ele tem que ser o exemplo. O líder ele tem que saber o nome do estagiário, o que é importante para o estagiário. E não só ficar puxando o saco do CEO. Né? É importante aspectos políticos, é muito importante. Até pela questão do network e influência. Mas mais importante mesmo é a gente entender quem nós somos e atuar diante do nosso propósito de vida. Nunca, por exemplo, usar o conhecimento para diminuir pessoas. Nunca utilizar o seu conhecimento, o seu privilégio para fazer as pessoas se sentirem menores, desvalorizadas. Cumprimentar as pessoas, falar de maneira simples. Então, o líder, quando ele fala de forma muito rebruscada, ele está querendo impressionar. Ele está querendo mostrar que ele sabe mais, principalmente quando ele usa muita linguagem técnica. Se você quer popularizar o conhecimento, se você quer exercitar o cérebro das pessoas, você precisa falar simples, de forma que você vai adaptar a sua linguagem para uma criança de 5 anos, você vai adaptar a sua... E quanto mais simples, melhor, porque o simples, até um doutor, ele consegue entender. Agora, se você fala ali muito técnico, você vai diminuir, né, a entrega desse conteúdo. E conteúdo precisa ser disseminado. E precisa trazer exemplos práticos para a vida real das pessoas, né? Não adianta a gente querer trazer alguma coisa que eles não estão acostumados no dia a dia deles, né? Perfeito. E eu acredito muito em competências e habilidades, porque um verdadeiro líder, se ele enxerga e coloca as pecinhas no lugar certo, elas fazem toda a diferença para uma empresa. E a gente vê isso na nossa casa, né? Vamos trazer para o nosso âmbito familiar. Sim. Né? A própria família. Porque quando tu é solteira, tu é só você. Sim. E você tem um perfil. Aí tu se une com outra pessoa que é totalmente diferente, gente. E aí vem os filhos, que são totalmente diferentes. Tem, sim, o nosso DNA ali, Isso. mas tem outra personalidade.
E aí, como é que a gente faz dentro da nossa própria casa com que isso tudo funcione, né? Porque é uma roda aí que tem que funcionar. Então, se tu conseguir fazer funcionar dentro do teu próprio lar, da tua própria família, tu pode ir expandindo, fazendo caracol, né, Simone? Olha, isso é muito legal, porque assim, eu falo muito da questão de propósito e valores. A família, ela nada mais é do que um pedacinho daquilo que você entrega para a sociedade, né? Lá em casa, eu falo muito para as crianças que existem coisas que são inegociáveis. Então, a ética, fazer o bem, nunca, jamais prejudicar as outras pessoas. Tudo que fizer não é para ficar esperando nada em troca, faça de coração. Dê de verdade, ensine tudo que você aprender, porque conforme você aprende e ensina, você vai evoluindo de acordo com aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, você falou, é importante colocar em prática. Sim. Então, eu não posso falar para minha filha, por exemplo, que é importante guardar dinheiro e eu viver no cheque negativo. A criança, ela entende muito mais o que você faz e menos do que você fala. Então, eu não posso falar de amor ao próximo se lá em casa eu faço diferença entre as minhas crianças, né? E é engraçado isso porque na minha matriz familiar, com os meus irmãos, Kati, a minha mãe fomentava muito essa competição. Porque na cabeça dela isso era saudável. Os irmãos competirem, porque todos eles se desenvolveriam. Então, fazer diferente, quando a gente veio de um cenário de conflito, é muito diferente. Então, assim, eu tive que ressignificar muito, fiz muita terapia, e ainda hoje eu erro, né? Mas uma coisa que eu nunca faço com minhas filhas é mentir. Então, eu sempre falo para elas a minha intenção positiva. Quando o avô delas sofreu ali uma parada cardíaca e voltou depois de uma hora, sei lá, ela falou assim, mamãe, você sabia que depois de tanto tempo ele voltasse, ele ia ficar numa cama? E você não me falou, ela se sentiu traída. Eu falei, filha, a mamãe é de letras? A mamãe não sabia que isso acontecia. O seu tio Rafa explicou, porque ele é dentista, ele é da área da saúde. Então, se você ficou surpresa, eu digo para você que eu também fiquei. Eu não te falei porque eu não sou instruída, especialista nisso, né? E aí você humaniza seu papel de mãe. Poxa, então a mãe não sabe tudo? Não. Teve um dia que ela estava chorando, porque a irmã brigou com ela, a irmã chorando, né? Quando eu me vi, eu estava sentada no chão, Kati, chorando com as duas. Eu sou uma péssima mãe. É a primeira vez que eu sou mãe. E eu também estou desesperada, eu também estou cheia de problema. De repente eu olhei, elas estavam paradas olhando para mim. Eu também sou um ser humano. Eu também sou mãe. Tem suas... Isso aí. Tem dias que a gente não tá legal, né? E eu acho que é tudo bem se a gente colocar que não tá legal pros filhos. Tudo bem se a gente pedir ajuda. Perfeito. E minha mãe era sempre... Ela mantinha pose, firme. Né? Então, eu demonstrar a vulnerabilidade hoje, eu acho que é um grande avanço. Né? Eu tenho amigas ainda que falam, Simone, eu não consigo. Só que aí sua filha vai acreditar que você é muito diferente dela. E isso daí vai diminuir a autoestima dela. Né? Você concorda, Iá? Concordo. Então... Vou pedir para a Yara se apresentar. Eu sei que o pessoal já conhece a Yara, né? Mas para ela falar um pouquinho. Vou me apresentar de um jeito diferente. Então, hoje, Yara Barbosa, atuando na Prefeitura de Flores da Cunha, ex-aluna da Simone Nomura, extremamente feliz de estar ao lado dela. Mãe de uma menina brilhante, que é a Ana Luísa, de 15 anos, do Emanuel, de 8 anos também. Muito diferentes um do outro, né? Acredito que tu também passe isso em casa. Esposa do Paulo há 22 anos, estamos juntos há 10 casados na igreja. E eu vou pegar o teu gancho, Kati. O quanto que é desafiador a gente se envolver, se relacionar com pessoas diferentes de nós. Ou até muito semelhantes, né? E a Simone vai falar um pouco sobre isso. E o como eu peguei e como eu conheci a Simone, né? Para contextualizar um pouquinho. Pandemia. Estabeleceu a pandemia e veio com isso um desafio profissional que eu percebi que eu não estava tão apta. Eu sempre tive o tino de vendas.
Mas eu cheguei a um momento que eu precisava cuidar de vários projetos de vendas e eu disse, eu vou fazer uma pós. Daí me inscrevi numa pós IAD, meio assim, né? Tipo, será que vai dar certo? Porque eu não sei se eu sou uma aluna aplicada para fazer IAD, porque eu acho que existe perfil e perfil. E eu sou muito relacional, eu gosto de estar cara a cara aqui. Eu tava quietinha ouvindo a Simone, porque toda vez que eu estou do lado dela, eu tô aprendendo, eu me emociono de ouvir ela. É muito incrível. E eu fui me inscrever numa pós de aceleração. E daí, na minha pós de performance de vendas, a UX tem uma pós de aceleração profissional. Então, uma vez por semana, né, Simone? Eu me encontrava com a Simone, né? Ela lá em São Paulo, eu aqui. Mas a gente tinha as nossas trocas muito mais pelo chat, né? Do que qualquer outra coisa. E eu fui me encantando, né? Porque pessoa sempre foi algo que me encantava. Mas por destino da vida, eu fui para outros caminhos. Eu falei a outra vez que eu estive aqui, eu nunca fui a pessoa que escolhi o trabalho. Eu sempre fui lá e tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem a responsabilidade de ser mãe, dona de casa. E eu trabalhei em vendas, depois fui estagiária do Sebrae. E nesse momento da minha vida, eu tinha já voltado para vendas, estava como consultora da Vivi. E na sequência, eu tinha entrado ali no Sebrae para assistente e eu ia cuidar de vendas no Sebrae de novo, de vendas de novo. Daí eu disse assim, quer saber? Eu vou me especializar. E daí comecei a acompanhar as aulas da Simone. E era muito sobre pessoas. E quem nunca teve conflito no seu local de trabalho ou na sua própria casa? Aquela prima, sobrinha, tia, sei lá, que tu não consegue se relacionar. Ou aquele colega que tu consegue enxergar que ele tem, sim, potencialidades. Porque todo mundo tem algo a agregar. Mas que não flui. E eu tava numa situação assim, e eu disse, meu Deus, eu não tô mais conseguindo administrar, né? E uma coisa que me incomodava muito, e a Simo sabe disso, é a proatividade. Eu sempre fui uma pessoa proativa em todo o tempo. Eu era aluna que preparava a festa do dia do professor, eu era quem organizava os presentes de aniversário, eu fazia o fuzuê. Então, eu era proativa. E eu cheguei num momento da minha vida que o ser proativo, eu pensava assim, tá, mas o que é? O que os outros vão pensar de mim? Será que tá legal esse meu comportamento? E daí eu fui conhecer a Simo. E a Simo me presenteou há uns 4 anos atrás, né, Simo? Conta um pouquinho aí como que tu me presenteou. Na realidade, a gente fazia alguns sorteios com os alunos de mentoria de carreira. Então, a gente aplicava uma ferramenta psicométrica que é a mais desenvolvida do mercado, tem certificação internacional, e a gente sorteava. Só que o que a gente resolveu fazer naquele ano, né? Presentear os alunos mais dedicados, mais participativos, mais ativos ali nas aulas. E a Yara, que além de assistir aula, ela começou ali no grupo, né? Então, a gente tinha um grupo no LinkedIn e ela falava, pessoal, hoje tem aula de aceleração, semana passada foi super legal, E ela fazia uma propaganda e assim, proativamente, porque a forma como ela foi tocada, ela queria que outras pessoas tivessem acesso. E ela era tão engajada que eu falei, essa menina, ela tá encantada com esse conteúdo de desenvolvimento pessoal, vamos presenteá-la. E aí a gente presenteou. E aí ela fez a mentoria com a gente, fiz as devolutivas. E se você olhar a trajetória dela, por mais que ela diga que ela nunca escolheu nada, pode reparar que ela tem uma trajetória brilhante, porque tudo é sobre pessoas. Então, vendas é sobre pessoas, né? O cliente é pessoas, os seus colegas de trabalho são pessoas, né? E ela estava sofrendo no momento profissional que a gente fez essa mentoria, porque mesmo ela sendo uma pessoa brilhante, ela estava se questionando, porque ela estava num ambiente que não valorizava esse protagonismo. Era muito hierárquico. Eles queriam que ela fizesse só o que fosse mandado. Então, e ela tem essa coisa da inovação, da autonomia, criatividade. Ela gosta, né, de dividir. Isso lá era mal visto. Tanto é que depois que ela saiu de lá e ela conseguiu essa nova posição, que ela tem autonomia para pensar, que a proatividade dela é bem vista. Olha como ela cresceu. Olha quantos projetos. E é isso, a gente não precisa se espremer para caber, Kati. Essa frase eu acho que mudou, assim,
Quando eu conheci o meu perfil, e depois a Simone vai falar um pouquinho, na época era DI, né? I, I sempre foi mais I influente. e D. E voltado um pouquinho pro C, porque eu tava numa época de compliance, porque acaba que nossas tarefas e nosso ambiente também impacta, né, no Isso. perfil, né, Simone? Quando eu conheci isso, e principalmente quando eu percebi os meus valores, a estrutura, o que para mim é inegociável, assim. Então, eu sou uma pessoa extremamente altruísta. Se tu fere uma pessoa na minha frente, eu tô sendo ferida. Se eu vejo que tem um tratamento diferenciado, eu tô sendo ferida. Por mais que esse tratamento não seja comigo. Tu pode estar me tratando super bem, mas daqui a pouco tu tratou mal acima. Eu me feri. Tu entende? E é algo que é como se fosse essência. um combustível. É a minha essência. Daí a Simone até ontem brincou comigo. Mas tu conhece um monte de gente, né? Como é gostoso tu passar as pessoas te cumprimentarem, né? Como é gostoso tu poder ver conexões que geram resultados, como eu tô vendo agora a Simone presencialmente aqui. A gente acabou de vir de um treinamento para os nossos estagiários em Flores da Cunha. Como é bom tu tá conectada com o teu propósito, sabe? Daí entra aquela questão que a Simone bateu muito comigo. Yara, qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida, Kati? O meu sempre foi ajudar pessoas. E agora, com a graça de Deus, assim, e com a minha jornada, com certeza, com a minha busca pelo desenvolvimento, eu consigo estar no centro do meu propósito, que é ajudar pessoas pensando mais num município como um todo. Então é algo grandioso, sabe? Não tem dinheiro que pague. A gente conversava sobre isso ontem, né, Simone? Perfeito. E é bom a gente esclarecer até para o pessoal que está em casa, Kati, o que é o propósito, né? As pessoas acham, Simone, ainda não encontrei o meu propósito. Kati, a gente nunca vai encontrar o propósito. A gente entende quem a gente é, quem a gente não é e a gente define o nosso propósito. A partir de então, a gente começa a trabalhar. Então, quem sou eu? Como é que eu vou exercer o meu propósito e onde é que eu vou chegar? Então, você pode mudar ali de carreira várias vezes, mas se você, por exemplo, como a Yara, eu vou ajudar as pessoas com todas as condições que eu tenho, ela pode mudar de carreira várias vezes, mas ela precisa sempre estar ajudando pessoas. Então, se, por exemplo, alguém vier convidar ela para vender, sei lá, título de capitalização para idoso aposentado, ela não vai fazer, porque ela tem muito claro o que para ela é inegociável. Se ela sente que vai, de alguma forma, prejudicar pessoas, ela já pula fora, mesmo que o salário seja altíssimo. Né? Porque o altruísta dela é muito maior do que o econômico. Então, isso é muito transformador. Prepara as pessoas para o que elas têm que passar. É a missão de vida, né? Exato. Está relacionado também, né? O propósito envolve valores e Isso. envolve também a tua missão de vida. O que tu veio fazer aqui, né? E que legado tu quer deixar para as outras pessoas. Perfeito. Para mim, propósito é isso. O legado que você quer deixar para as pessoas. Isso aí. Se você estiver no seu último dia da vida e você falar, Deus, se for hoje, pode me levar, você cumpriu o seu propósito. Agora, se você ficar com aquela angústia, com aquela tristeza, devia ter feito mais, amado mais, é porque você não viveu. Né? Então, a gente tem que aproveitar a jornada, né? Muito conectado com quem a gente é. Isso que você falou, brilhante. O legado que eu vou deixar. E eu acho que quando a gente tá conectado com o nosso propósito, tudo a gente faz por amor, sabe? Eu resgatando aqui, lembrando um pouquinho do que vocês estão falando, né? Eu trabalhava na Vivo como consultora de negócios. As pessoas chegavam lá simplesmente para pegar a fatura. E às vezes eu ficava 20, 30 minutos ouvindo a história da pessoa, né? Era minha forma de servir naquele momento, né? E quando a gente fez o solo de inovação, que foi aquilo, 17 dias... Realmente, eu totalmente entregue àquele local, né? Recentemente, eu fiquei trabalhando até 11 e pouca da noite. E é por amor. É por amor, sabe? É porque eu sei que eu tô contribuindo para mudar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém. E quando eu vejo essas coisas acontecerem, como a Simone tá aqui do meu lado. É algo que a gente vem conversando há um tempinho, assim. Mas eu sempre digo, nunca, né? E ela tá aqui porque realmente por uma conexão e o quanto que a gente já conectou com várias pessoas.
ontem com o Vergani falando, tu teve um dedinho, né? Tu foi madrinha da minha conexão com a Kátia. Tipo, nossa, que alegria, sabe? Algo muito simples, mas que daqui a pouco faz a diferença, né? Eu acho que quando a gente se autoconhece, a gente se desenvolve, mas a gente consegue perceber o nosso ambiente e os nossos limites. Então, é assim, por que pra ti, Kátia, talvez esse ambiente tem que estar 100% nos trinques? E pra mim, tanto faz se eu entrar aqui e não tiver alinhado, sabe? Ou por que te incomoda o meu jeito assim e me incomoda o teu jeito assado? E mesmo assim a gente é complementar, e mesmo assim a gente pode fazer projetos juntos, e mesmo assim vai dar certo. Eu lembro quando assumi como gestora de inovação que eu dizia pra todos, e acho que disse pra ti, não tenho nenhum conhecimento técnico, não esperem isso de mim. Mas eu tenho muita vontade de que as coisas dê certo, né? Porque eu já tinha entendido a minha essência, graças ao meu querer, primeiramente, né? De me desenvolver, de pagar o preço, porque era a época de pandemia. Chegava no computador muito cedo, saía muito tarde para fazer as aulas. Não tava nas aulas só de passagem, né? A Simu tá aqui, eu sou muito interativa, Dedicada. Conteúdo que me chama atenção. Mas tem pagar um preço, sabe? Que às vezes as pessoas não querem. É importante refletir sobre, Sim, né? E trazendo esse gancho teu, Yara, não sei se tu percebeu que a Simone, ela fez o papel muito mais do que prof. Ela foi a tua mentora. E como a gente precisa de mentores do nosso lado, que nos oriente, que nos mostre, que nos ensine, que seja o nosso exemplo. Porque com certeza, muitas vezes hoje, quando tu vai fazer algo, tu estrala, dá um estralinho e pensa, se eu fosse a Simone, faria assim, assim, assim. Então, tu reflete. A gente se reflete nos nossos mentores. Verdade. E eu também já tive vários mentores ao longo da vida e agradeço eles, né? Porque a gente sempre precisa de uma pessoa que a gente se espelhe, que a gente siga o exemplo, né? Eu não sei. E eu enxergo muito isso, né? Eu enxergo sim, tu como um case de sucesso da Simone, com certeza, né? Porque tu passou pelo processo. Sim. Só que também eu enxergo que ela foi muito além de professora. Ela foi uma grande mentora para você. A minha trajetória de vida, não sei se é de vocês, mas ela sempre foi de muita referência com o professor. Minha primeira professora é a Prof. Tere. Ela cortou minha franja na sala de aula porque ela disse que estava atrapalhando eu enxergar, sabe? Eu sei o nome das minhas professoras, tem professoras que eu levo pra vida. A Luana foi minha dinda de formatura, que outro dia eu encontrei ela e fiquei assim emocionada por encontrar ela. A Ana Cristi do ensino médio, sabe? A gente vai construindo mentores, eu acho, pessoas que a gente tem afinidade. Mas tudo isso tem um querer, sabe? E isso a Simo me ensinou a valorizar muito. Lá na faculdade eu tive a Bossardi, que foi uma referência pra mim, que quando encontrei a Simo, eu lembrei muito da Bossardi. Porque a Bossardi dizia assim, você precisa fazer o a mais, você precisa fazer o seu plus, você precisa dar o seu melhor. E eu dizia, meu Deus, e ela tá falando exatamente a mesma coisa, e eu tô me questionando o que as pessoas acham quando eu faço o meu melhor, né? E foi bem legal conhecer os perfis, Simo. Então conta pra gente um pouquinho dos perfis, acho que é legal compartilhar com o pessoal. Eu acho... Gostinho de quero mais. Isso é muito legal, assim. Depois que a gente entende que nem todo mundo funciona como a gente, como é que a gente faz para se conectar com perfis que a gente tinha tudo para ser o maior inimigo? São pelos valores, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de compartilhar conhecimento. Então, geralmente é muito fácil eu me conectar com outras pessoas. Inclusive, eu estava vindo aqui para Caxias, no avião, sentou ao lado uma moça com um livro que eu tenho muita vontade de ler. E a gente veio a viagem inteira em silêncio. Aí, de repente, ela falou assim para mim, você é de Caxias, né? Eu falei, eu não, sou de São Paulo. E você? Ela, eu sou de Caxias. Na realidade, eu sou de Flores da Cunha. Uma cidade bem pequenininha e próxima. Eu falei, não acredito. Quarta-feira eu vou palestrar lá. Ela, jura? Onde? Eu falei, no centro empresarial. Ela, eu vou estar lá.
Aí eu falei, jura? Ela abriu na hora o WhatsApp, ela olhou, ela foi folder e ela falou, nossa, é verdade, é você, né? E então a gente se conecta, a gente começou a conversar. Aí ela perguntou se meu livro era bom, eu perguntei do dela. Então a gente se conecta, se reconhece, né? Então se você, por exemplo, o pessoal que está em casa, está em um ambiente com colegas ali e não se sente parte, ou sente que talvez as pessoas não acolham ele no grupo da forma que ele gostaria, ele é um pouco apartado, ele ainda não está no público certo. Ele ainda não encontrou realmente as pessoas que se conectam com ele pelo valor. Então não fica se espremendo para caber. Despede, se afaste, vai buscar os esquisitos iguais a você. Todo mundo tem, né? Eu também tenho o altruísta. Então a gente faz muitas coisas por pessoas, eu e a Yara. E assim, se eu tiver alguma causa social que eu saiba que ninguém vai topar, eu posso chamar a Yara, porque eu sei que ela vai topar. Né? Então isso é o mais importante. Existem pessoas ali que são políticas, elas gostam de abrir caminho. Então quando eu falei para você é política, não quis dizer no sentido de puxar saco das pessoas, que as pessoas não sabem o que é ser político. Ser político é uma pessoa que faz conexão genuinamente. Ela quer ajudar as pessoas genuinamente, ela quer abrir o caminho para que as pessoas trabalhem bem. Né? Então, por exemplo, vocês duas, eu tenho certeza que vocês são conectadas pelo político, porque as duas são assim. Né? Elas são as briguentas da turma, são as que ajudam todo mundo, que mobilizam todo mundo para ajudar o fulano. Isso é um político alto. Né, o interesse genuíno por pessoas. Quando tu me contou que eu era política lá em Braga de Brete, ela falou, eu não. Eu não sou política, não quero envolvimento nem nunca política, eu lembro. Nossa, mas é porque a gente tem uma referência negativa, né? E eu fico muito feliz mesmo de poder estar trabalhando no poder público e poder dizer que sim, se envolvam com a política, sabe? Precisamos de pessoas que ocupem os seus lugares, porque se você não ocupar o seu lugar, alguém vai ocupar por você, né? Por outros interesses. E essa até é engraçado, né? A Kati entrevistou o prefeito e o vice semana passada? Não, faz um tempinho, né? Faz um mês, isso aí. Semana passada acho que saiu, né, o material. E daí, a gente foi fazer a reunião de alinhamento, o Simo e a Kati dizem assim, Yara, tu vai ser vereadora? E eu olhei pra ela e disse, nem pensar. E depois eu pensei, cara, eu não deveria ter respondido assim, né? Vai muito na emoção do ir, né? E daí eu disse, não, eu não vou. Daí teve mais pessoas que me perguntaram, tu vai concorrer? E eu disse, não, pessoal, eu não vou concorrer, mas assim, se envolvam. Se vocês querem concorrer, concorram. Busquem entender as propostas, sabe? Porque a gente precisa mudar esse viés, porque a gente olha aquele pilar e dá arrepio. E hoje a gente até teve um papo com os estagiários e nós falamos sobre manipulação de massas. Né? Então, aquilo que tem a capacidade de transformar uma sociedade, muitas vezes é ridicularizado para que a alienação continue, né? Então, por exemplo, a educação. Ai, aquele cara é chato, ele vive lendo. Ai, ele é muito chato. Ele é o nerd. É o nerd. A gente lembra, né, da nossa história, de como quando a gente... Porque eu sempre fui um pouco, eu sempre gostei de estudar. Tem jeito, eu nunca parei, eu nunca fiquei numa zona confortável, né? Eu sempre fui para a zona do aprendizado e sempre estudando e me melhorando e buscando pessoas que me ajudassem, né? Sempre mais. Eu sempre quis mais e mais e mais, né? Eu nunca parei no tempo. E por isso que eu tô aqui, tem toda uma história, né? Por trás disso. Não foi nada sorte, né? Foi muito trabalho. E agora que vem o reconhecimento e isso transforma. E por isso do give back, né? Porque esse reconhecimento que eu tive até hoje, eu também quero passar um pouquinho para a sociedade, para nossa comunidade. Gratidão, né? Gratidão. Retorno. Que legal. E conta um pouquinho dessa história para eu saber. Eu vou ser a entrevistada. Aqui estamos em um papo entre amigas. Mas isso que você falou é incrível sobre o conhecimento. Para mim, o conhecimento é uma forma de ascensão social. Eu também fui ridicularizada porque eu gostava de ler, porque eu gostava de escrever, sempre fui de história, por isso que eu tô te perguntando a sua. E hoje, se você olhar em comparação de onde eu saí e onde eu estou, e assim...
para mim, é um grande privilégio poder compartilhar conhecimento. E a política é a mesma coisa. As pessoas querem ridicularizar a política e fomentar ações mais assistencialistas e menos formativas de educação e empregabilidade para manter as pessoas ali dependentes, né, do sistema de governo, sendo que os países de primeiro mundo, não, eles atuam na causa raiz, na educação. Isso aí. E às vezes a gente troca ali o governo e a gente perde tudo que foi evoluído em 4, 5 anos. Por isso que eu digo, e eu falo assim, eu não faço propaganda política, mas eu sou a favor de usar o cérebro. Use o seu cérebro, use o seu direito de voto, leia ali, né, as propostas de governo, leia o histórico, o passado, né? E isso até para a gente que é de RH, a gente sabe que nas entrevistas de competência a gente consulta o passado para prever o futuro. Então, no caso da política, faça o mesmo, investigue o passado antes de vir aqui para Flores da Cunha, né? Fazer essas ações formativas com os jovens de graça, porque eu digo que essa prefeitura é mão de vaca. Eu vim de graça fazer essa ação formativa. Eu estudei o prefeito e a esposa do prefeito muito tempo para ter certeza que eles eram íntegros. Porque eu não ia vir de graça patrocinar alguém se ele não tivesse a reputação que tem. Então, isso são valores. A gente se conecta com pessoas, a nossa marca pessoal, com pessoas que têm propósitos semelhantes. Eu acho que esse é um ponto bem importante de a gente falar, nossa marca pessoal. Isso a Simone me desenvolveu demais, assim. Porque na época da pós, ela disse, comecem a usar o LinkedIn, né? E eu disse, meu Deus, eu não uso o LinkedIn, eu não sei nem o que é. E eu fui construindo meu LinkedIn. E daí eu lembro que no dia que ela anunciou o Assessment, né? Ela colocou a pontuação e o meu LinkedIn tinha aumentado a pontuação e por isso eu tinha sido premiada com com as mentorias, assim, era algo que realmente eu não iria conseguir investir, apesar de querer tanto. E a tua marca pessoal é algo que é teu. É a tua essência, a tua trajetória. Então, às vezes, a gente realmente precisa fazer essas análises, né? E não é por mal, né? E eu não levo a mal quando eu ouço a Simo falar isso, porque eu entendo a jornada dela e a trajetória dela, apesar e além da nossa amizade, né? Um outro mentor na minha vida é o Thiago, né? Meu secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Flores da Cunha. Para mim, ele é mais do que o secretário, né? Meu mentor, meu amigo. Porque ele também dá esses toques, assim, ó... A gente acaba sendo muito... Tu usou essa palavra ontem ingênua, não sei se é essa exatamente. Que a gente vai dar sorrisos para todo mundo, a gente se conecta com todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo. Tá, mas até que ponto? Porque a tua marca, né? E daí eu tô num grupo de Angel Investidor, acho que é esse o nome, desculpa se eu falar errado. Que eu fui convidada pelo Dil lá, pelo Anderson Dil. E, nossa, eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho o que contribuir com esse grupo. E ele me olhou e disse assim, é os teus relacionamentos, tua conexão, é o teu propósito, é como tu se porta que faz com que tu esteja aqui, né? E outro dia eu ouvi um podcast, um pedacinho assim, falando sobre interesse e interesseiro, conexões e network, né? E a Simo falou, eu não acreditava no poder do network, né? E agora eu testemunho ele. Como que a gente se brinda, né? Do network interesseiro, Simo, se tu fosse dar uma dica, assim, pensando no autoconhecimento, sabe? Na realidade, assim, há pessoas que elas só aparecem quando elas precisam. Sempre. Isso não é networking. Isso é, de fato, conexão interesseira. A gente precisa entender que, assim como o processo de vendas, o network é uma via de mão dupla. A gente indica as pessoas genuinamente e quando elas se lembrarem de você, ela vai te indicar também. É você abrir as portas para que outras pessoas alcancem o sucesso sem o seu ego ali no meio, né? Toda vez que a gente coloca o ego na mesa, tem relação de interesse. Então, se você quer ser uma pessoa influenciadora, se você quer assumir, sei lá, um cargo político, você tem que lembrar que você tem que deixar o seu ego no bolso.
A humildade tem que ser a sua linguagem a partir de então. E o que eu estava falando mesmo? Perdi a linha de raciocínio. Network interesseiro. Do network interesseiro. Eu tive muita tristeza ao longo da minha vida por me decepcionar com pessoas. E eu levei por anos relacionamentos interesseiros em que eu fazia tudo pelas pessoas e não recebia nada em troca. E esse tipo de relacionamento a gente precisa tirar da nossa vida. Por mais que a gente ame essas pessoas, se não é recíproco, a gente tem que tirar. Então, se a pessoa lembra de você nos momentos em que ela está bem, se ela indica você para outras pessoas. Eu tenho pessoas que nem eram minhas amigas assim profundamente. Quando eu me tornei empresária, começaram a me indicar para Deus e o mundo. Eu falei, gente, nunca imaginei, pessoas que nem são empresárias. Já eu tenho amigas que empreendem há muito mais tempo, que eu tentei marcar cafés e elas nunca se dispuseram, mesmo eu tendo enviado várias vezes clientes para elas. É ali que tu separa o joio do trigo, né, Simone? E tu falando, e tu pediu da minha história, eu saí de casa com muito cedo, né? Para quem não sabe, tem um podcast que um amigo meu me entrevistou que eu conto a minha história. Mas eu saí de casa com 14 anos. Nossa, uma Hoje criança. eu não vejo nenhuma pessoa com 14 anos saindo de casa. Hoje é muito difícil, né? E se virando e nunca mais voltei para casa, né? Nunca mais retornei, sempre me virei sozinha, assim, né? Uma criança, Kati. Você era uma criança. Hoje tenho um filho de 17 anos, sou casada faz 17 anos, porque o filho veio na bagagem, no enxoval, né? Não me arrependo disso, adoro minha família. Então, mas eu passei por muito disso, sabe? De pessoas interesseiras, porque eu sou uma pessoa, para quem me conhece, que eu sou sempre a mesma. E eu tento ajudar todo mundo, independente de quem seja. Me pediu ajuda, eu estou ajudando. Mas isso vem da minha essência, do meu servir. E às vezes a gente é até feito de bobo, né, Kati? Mas Exato. ainda assim, num papel onde tem o explorado e o explorador, eu ainda escolho o papel de explorado. Sim, então eu acho bonito você falar isso. Porque, olha só, você teve uma série de experiências péssimas, mas você não alterou sua essência. E isso é genial. Verdade, né? E pensando no todo, como faz a diferença quando tu se olha e diz assim, o que tu tiraria da tua jornada, né? Se fosse ver, eu não tiro nada da minha jornada, porque tudo foi aprendizado. Então eu passei momentos muito ruins, né? Que só a gente sabe que passa, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Conseguiu superar e teve um aprendizado, né? Em tudo que a gente fez. Eu não tenho vergonha de dizer, eu abri minha empresa em 2009, né? A Zen, que é outro projeto que eu tenho, além do Give Back. E naquela época, eu era péssima em financeiro. E eu fiz várias coisas que me enrolei na parte financeira, que depois eu precisei 2 anos para recuperar o que eu passei. Mas ninguém nunca tinha me dito, olha, tem que ser assim. Eu não tinha feito um plano de negócio do Sebrae quando abri minha empresa, nem sabia que existia. Para ir atrás, né? Para ir atrás. Conhecimento, então, né? Então, hoje o conhecimento que a gente tem, né, que a gente possa inspirar outros empreendedores, outras empresas, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Perfeito, Simone, tu Kati. como a pessoa do comportamento, da liderança, né? Tu influencia, tu ajuda, tu dá consultoria para grandes empresas, né? E como é que está sendo toda essa jornada, né? Porque com certeza tu tem uma persona ali bem definida e acaba traçando metas e alcançando. Mas como é que tu faz isso, né? Kati, você falou um negócio sobre mentores, né? Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu tenho pessoas que me mentoram gratuitamente e pessoas assim que eu não tenho nada a oferecer para elas. Que eu fico até constrangida de não ter nada a oferecer. Tem uma pessoa que sempre me dá orientação, até quando eu fui investir nessa investidora anjo de uma startup,
eu mandei um vinho para a pessoa, porque assim, e ela foi de coração. Então, assim, Deus abriu muito as minhas portas. Eu acho que quando eu tirei todas as pessoas, o joio da minha vida, das pessoas que não se importavam e, de certa forma, me machucavam, isso fez com que eu tivesse mais força. E eu não sei o que acontece, mas a gente se torna um imã de pessoas da mesma forma. Hoje, se alguém, às vezes eu nem conheço direito, abriu uma empresa, me chama para bater um papo, eu priorizo isso. Porque a gente não é concorrente. A gente ainda vive uma sociedade que tem uma mentalidade antiga de que nós, principalmente mulheres, somos concorrentes. Então, a gente se vê no direito de falar do corpo da outra, de falar do cabelo da outra. A gente não percebe que todo mundo tem a sua graciosidade. A gente não está competindo. Então, quando você tira a sua armadura de guerra e você abraça a sua irmã e fala: vamos lá, amiga, vamos começar do zero esse plano de negócios. Ai, Simone, mas o que é o plano de negócios? Olha, a gente vai desenhar a sua persona, as dores, a gente vai ter que nichar para você acelerar mais. Eu falo até, olha, você vai começar a fazer o seu marketing digital, depois de 1 mês você vai fazer a sua primeira venda. Se você fizer direitinho o nosso plano de comunicação, por 1 mês. E elas ficam meio céticas. Já levei gente para o meu escritório para a gente fazer story, porque a pessoa tinha muita introversão, muita timidez. Então, eu acho que é isso que nós mulheres precisamos. Então, Katia, eu sou muito abençoada com as minhas conexões. E eu faço gratuitamente. Não só, e não espero nada das pessoas, né? Mas eu acredito que, assim como Deus nos deu a oportunidade, nos deu o privilégio, a gente é privilegiada. A gente precisa, de alguma forma, retribuir, né? E quando eu falo do network interesseiro, as pessoas começam a sempre... E não é uma causa comum, não é uma causa solidária. É em benefício próprio, é para eu me aparecer, é para eu receber vantagem. Então, a questão dos valores na análise desse network interesseiro, para mim, é uma premissa, né? Então, tem essa diferença também. A gente faz sem esperar nada em troca? Sim. Mas a causa é uma causa genuína ou é uma causa de autopromoção e de ego, né? Eu acredito muito em vibração e energia, que a lei do retorno, ela sempre vem. Então, eu acredito que sempre que eu faço bem para alguém, de alguma forma me volta, porque eu nunca me senti sozinha. Sabe, por mais que eu estivesse sozinha, eu nunca me senti sozinha. É a lei da semeadura, né? Não tem como plantar batata e colher uma banana, né? Acho que é muito sobre se cercar de pessoas inspiradoras, né? Eu tô emocionada aqui nesse momento, porque são trajetórias de vidas, né? E ontem, no Dia Mundial da Criatividade, a gente teve eu acompanhei a Simo, né? Brilhante, compartilhando seu conhecimento. Vi depois várias pessoas indo atrás dela, querendo entender um pouquinho mais, né? E de tarde a gente teve a oportunidade de acompanhar o prefeito César para falar um pouquinho do que ele tem feito em Flores, que ele já veio aqui, já falou, né? E eu não vou me estender nisso. Mas teve algumas pessoas, e não foi uma e não foi duas, foram várias, que me olharam depois que terminou a palestra e disseram: mas tu não tira o sorriso do rosto? Porque eu ouvi ele falar, me emociona, me alegra, porque eu sei que é de verdade, sabe? Pensa numa pessoa que me inspira só de agir, né? Então, eu acho que quando a gente se entende, quando a gente se percebe... E assim, quando eu comecei na prefeitura, o Thiago disse: tu vai estar no desenvolvimento econômico, né? E daí o David, lá da Sala do Empreendedor, chegou e me apresentou umas leis de subsídio. E eu pensei, cara, eu não vou trabalhar com isso, né? E o destino foi tomando conta, e agora eu sou muito mais das pessoas, né? Da empregabilidade, do ajudar o outro, né? Mas na hora, assim, sabe? Pelo meu autoconhecimento, por me conhecer, por saber quem eu sou. Não que eu não ia fazer. E a Simo tá aqui, que eu acho que ela pode dizer pelo perfil que eu tenho. Eu ia fazer. Mas eu ia estar sendo podada, né? Então, eu acho que essa reflexão, assim, que o trabalho da Simo, e agora ela tá com uma empresa nova, uma startup, que fala sobre bem-estar também, né? A Ilu. Isso é legal. E
Eu acho que assim, quando tu se autoconhece, tu chega nos teus limites e tu percebe. Eu tinha acabado de receber uma oportunidade desafiadora, trabalhar no poder público com o meu mentor. Ok, eu sei que ele ia me dar o direcionamento. Mas quando me entregaram aquelas leis de subsídio, me deu 2 arrepios. E eu nunca falei isso, véi. Tô falando agora. Deu 2 arrepios, porque eu disse, cara, não é o que eu quero pra mim, entende? Porque o autoconhecimento nos leva, né, a essas atitudes, né? A essas decisões, né? Eu brinco que, assim, a gente não faz só o que gosta na carreira, né? Mas, depois que a gente faz todo esse mapeamento dos perfis, Kátia, a gente faz um match. 70% do que você tem ali, né, para fazer de atividade profissional, tem que estar, assim, com aquilo que você nasceu para ser, que são os seus talentos, suas potencialidades. E algumas pessoas falam, mas Simone, eu odeio meus talentos. Eu falei, mas como assim? Odeio os talentos? Eu sou muito boa nisso, mas eu não sou feliz profissionalmente. E ser bom em algo não significa que você está exercitando um talento. Mas você está exercitando um talento adjunto. O que isso quer dizer? Que você está muito próximo do seu propósito de vida, mas você ainda não encontrou. E provavelmente seu propósito de vida vai utilizar esse potencial ali adjunto para impulsionar. Então, comece a pensar em atividades que tenham relação com aquilo que você faz hoje. Né? Então, eu tenho uma amiga que era redatora e ela odiava, e ela era muito boa. Ela ainda é muito boa, ela escreve muito bem. Mas quando ela se tornou repórter, aí sim ela se encontrou. Realizou. Porque ela é de pessoas, e por mais que ela escreva super bem, ela não era de ficar trancada, né, na redação. Ela era de rua, de pessoas, de comunicação. E isso fez com que ela ganhasse muita relevância. Por quê? Porque ela amava estar na rua. Então ela não escolhia a reportagem, não escolhia causas, não ia nas causas mais simples, né? Ela faz coberturas incríveis. Então isso é bacana as pessoas saberem. Se você faz algo muito bem aí, mas você não é feliz, você está próximo. Não desista de ir atrás, né? Muito legal isso, né? Porque por anos eu fiquei imaginando também. Eu abri a minha agência juntamente com meu esposo, né? Ele é desenvolvedor e eu sempre fui da área de comunicação, né? Gosto de conversar com pessoas, gosto de estar próximo de pessoas, amo um evento, né? Me conecta, me deixa feliz estar num evento, assim, estar conectando, fazendo amizades, conhecendo pessoas novas. Eu acho que eu preciso disso, né? E o Give Back veio também para isso. E quando eu tô aqui, eu não vejo o tempo passar. Para mim, é algo muito fácil conversar aqui, como se não tivesse câmeras. E para muitas pessoas isso é tão difícil, né? Pegar um microfone e falar. Então, eu não sei se eu tô no 100% do meu propósito, mas olha, eu vou te dizer que eu tô no caminho, eu acho, né? E ontem a gente fez o perfil, eu acompanhei lá o exercício que tu fez conosco, a dinâmica, e eu dei um DI, né? Que depois tu vai fazer mais estruturado para mim ali, pra gente analisar o meu perfil, mas acredito sim que a gente precisa se conhecer mais para saber se a gente está, né? Eu jamais, como agência digital, iria trabalhar com a parte de design, que daí eu tenho pessoas para isso, que eu ia trabalhar com a parte de desenvolvedor, né? E eu até tentei. Eu até me esforcei para ser desenvolvedora, porque não teve uma época que eu precisava ajudar meu esposo nisso. Mas não era para mim, não é. E um ponto importante, você falou, será que eu tô aqui no meu propósito? Um indicativo, quando termina o podcast, você está extremamente feliz ou você está se arrastando? Extremamente feliz, então, leve. Você estava exercitando aquilo que te engaja, impulsiona. Então, você sai cheia de vida. Quando você se arrasta, é porque você não está exercendo o seu propósito. Quando você disse para mim, por exemplo, que você até tentou ser programadora, provavelmente, Kátia, assim, mais inteligente é você terceirizar esses papéis. Por quê? Porque o que uma pessoa que tem o talento de desenvolvimento faz em 1 hora, você vai demorar 1 semana e não vai ser bom. Exato. Fora que ao final desse projeto você vai ter que descansar o final de semana inteiro. Por quê? Porque você se desgastou tanto
que você não vai conseguir se recuperar em um dia, né? Um podcast, se você sai energizada, no dia seguinte você está pronto se tiver que fazer outro. Então, é aí que você sabe se você está no caminho certo ou não. Se você tem muita dificuldade no seu trabalho ou você sai esgotada, você está adaptada. E toda vez que você está se adaptando, você está se espremendo para caber. Você nunca vai programar com a excelência de uma pessoa que tem o talento de programação e ainda vai ficar em falta no seu propósito da comunicação, da conexão, né? Então, sempre tenha isso. Até as pessoas em casa que estão sofrendo profissionalmente, vocês estão negligenciando o seu papel no mundo. E tem gente que não tem essa crença dos valores. Mas, gente, é matemático, né? O DISC, por exemplo, ele foi estudado na Universidade de Harvard. São ferramentas psicométricas comprovadas cientificamente. Então, é você se apropriar disso, estudar e não se colocar em ambientes que vão tirar a sua energia. E quanto antes a gente souber isso, melhor, né? Eu tô pensando dos nossos jovens, né, Simone? Como é que os jovens que hoje estão com 17, 18 anos, como é que eles se conectam a isso, a minha essência? Como é que eu sei o que é melhor para mim? Porque hoje a gente vê muito jovem fazendo uma faculdade que, porque o pai quer, porque a mãe quer, mas nunca ele quer. Ou às vezes ele acha que quer, mas depois vai trabalhar na realidade e não viu que não é nada daquilo que era para ser. A história do jovem ela é bastante complexa, porque o cérebro humano ele para de se desenvolver perto dos 22 anos. Mulheres e homens perto ali de 23, 24 anos, principalmente a parte emocional. Uma coisa que eu sempre falo é, verifique o que você gosta de fazer naturalmente. Né? Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, se você gosta de conversar com os amigos, né? Vai em empresas, visite o ambiente de trabalho, tem muitas expedições que eles fazem, vê se você se conecta. Eu sei que tem muita gente, não vá pela cabeça do seu pai e da sua mãe. Mesmo se você não saiba o que você gosta, faz uma faculdade que tem alguma relação com aquilo que você sente no seu coração. E por que eu falo isso? Né? O meu pai queria que eu estudasse direito. Eu tive que passar no vestibular de Direito para poder fazer o que eu queria, letras, porque eu sempre fui apaixonada por storytelling e histórias. E até se alguém falar, fulano tem uma história interessante, eu vou lá daqui a pouco querer saber. Sou fascinada por histórias. Eu não sabia o que eu ia ser da vida, mas eu sabia que eu escrevia bem, sabia que eu gostava de ler, e as aulas de literatura passavam assim. E as de matemática, era um tédio. Eu era arrastada. E assim, eu ia muito bem na redação. Tanto é que a minha redação foi publicada num livro que chama As Melhores Redações da FUVEST 2000. Né? Então, meu pai ficou orgulhoso. Assim, ele falou assim, nossa, aquelas porcarias que você escreve, né? O pessoal gostou. Então, assim, siga aquilo que te move, aquilo que você... A aula que você mais gosta. Que brilha o olho, né? Que brilha o olho. Sabe que lá em Flores a gente tá fazendo um projeto que é o Inovar para Conquistar. E ele nasceu de eu lembrar das aulas da Simone. Porque eu dizia, gente, mas os jovens precisam entender, se conhecer. E daí eu disse, gente, a gente precisa ir para as escolas. E um dos motivos que começou esse projeto foi para que ajudasse no autoconhecimento. Claro que eu não falo com toda a expertise da minha prof, né? A minha prof, ela é letrada para isso. Mas eu compartilho o conhecimento que a gente teve na Bondade, né? E a Simo, muito parceira, compartilhou material. Teve os outros meninos, como é que era o nome dos meninos? Tem o Thiago Stasserini. Tá, aqueles que falavam sobre as habilidades. O Marcos Arthur, da 42 Formas, eles falavam sobre habilidades do futuro, ainda falam, né? Isso, eles também compartilharam material, porque tu transborda, né? Tu quer que as coisas aconteçam, é gratidão isso. Então tu pega lá a minha filha tem 15 anos e hoje ela tem a oportunidade de ser jovem aprendiz com 15 anos, ela já tem um salário e eu brinco com ela, tu ganha mais do que a mãe ganhava quando ela foi trabalhar com 18 anos, né? Que 17 para 18 eu tive ela, com 18 anos eu fui trabalhar, ela tinha 9 meses. E eu digo pra ela, tu ganha mais do que eu ganhava. Mas isso é o desenvolvimento, né? O autoconhecimento. E eu acho que isso tá nas nossas mãos, de fazer a diferença. E aqui nessa mesa, com certeza, eu tenho
a plena convicção que temos 3 mulheres que querem fazer diferença. E a gratidão transborda, sabe, Kati? Quando a gente se conecta com o propósito, tu não vai conseguir mais segurar pra ti. Tu quer que todo mundo saiba. O prefeito ontem falou uma frase que eu disse, olha, eu vou guardar. Não foi o prefeito, foi o João. Foi o filho do O prefeito. João falou, né, quando as pessoas fazem mais do que sua obrigação, o extraordinário acontece. E daí eu peguei aquilo e disse pra mim, eu quero fazer mais do que minha obrigação todos os dias, pra eu ter a consciência que pelo menos eu lutei pelo extraordinário. O meu extraordinário, que pode ser que não seja o teu e nem o teu, mas é o meu. Isso eu falo pra minha filha, assim, porque ela tá no momento que ela tá estudando de manhã, trabalhando de tarde, e tem horas que ela diz, mãe, eu vou desistir. Eu disse, não, tu não vai desistir, tu é a melhor, na tua forma de ser melhor, a gente vai ajustar algumas coisas, mas é entender perfis e como é desafiador sair desse campo de o filho realizar o sonho dos pais, né? Como é desafiador, Mas né? a geração de hoje, ela é mais... Ela tem uma consciência e eles conseguem conversar com a gente de igual para igual. E isso me encanta. Às vezes minha filha me afronta, aí eu fico com raiva, mas penso, tá usando o cérebro dela. Tô gostando. E às vezes eu pergunto assim, mas por que você acredita nisso? Porque eu quero ouvir os argumentos dela, né? E eu afronto, porque eu quero ver se ela construiu uma linha de raciocínio, ou se ela tá me pedindo isso porque uma amiga pediu, porque um colega pediu, né? Agora, uma coisa que me entristece é ver na internet as pessoas desqualificando as faculdades, os cursos formais, né? Vendendo uma vida na internet que não existe de fato. Você não precisa de faculdade para ser bem-sucedido. Se você está na dúvida, vai fazer uma faculdade que seja híbrida. Então, assim, uma administração, engenharia, sei lá. Simone, mas eu sou de humanas. Então, vai buscar algo, uma comunicação, de repente, marketing. Porque é aquilo que eu falo, né? O Steve Jobs, quando ele estava na universidade, ele se cadastrou naquela aula de letras, né? Datilografia? Não é datilografia, não. Daquelas letras, estilos de letras, né? Letras estilizadas. Ele falou, poxa vida, eu gosto disso, mas eu não vou usar isso nunca para minha vida. Mas ele falou, poxa, mas eu tô gostando tanto, quer saber? Eu vou fazer. E lá ele aprendeu vários estilos de letra, né? E quando ele lançou o Macintosh em 1984, o grande diferencial era a quantidade de fontes diferentes, né, dos outros computadores. Então, foi o grande diferencial. E aí, ele começou a se tornar o queridinho, né, dos designs. Então, tudo que a gente faz na vida, e quando você falou isso no seu depoimento, tudo que a gente faz na vida, a gente vai utilizar mais cedo ou mais tarde. Então, não precisa ter medo de adquirir conhecimento, não precisa ter medo de exercitar aquilo que você tem facilidade. Aprender nunca é demais. E aí, depois, se mais pra frente você se redescobrir, você faz outra coisa. Mas se você fizer algo totalmente diferente de você, por exemplo, física, se você odeia a parte matemática, você vai se desgastar por 4 anos, se não se adoecer, né? Porque se você ficar muito tempo gastando mais energia do que você pode, sem recarregar, um final de semana começa a ficar curto, porque você não sobe a barrinha toda da bateria. Verdade. Aí você vai gastar na segunda semana, ela já começou a semana na metade, né? Então, no final, já está negativo. Quando você fica muito tempo sem bateria, adoecimento, embotamento emocional. E aí você não consegue acessar nenhum dos seus talentos, Kati. Então, já viu pessoas que falam, eu não sou bom em nada. Às vezes é porque está num processo de adoecimento em que, na hora de tomar decisão, não acessa suas ferramentas, seus talentos. Ou tem medo da mudança, né? Porque eu tenho várias amigas minhas, várias pessoas que dizem assim também, Simone, que gostariam de fazer, isso não serve mais para mim. Porque a gente vai mudando, o nosso Sim. amadurecimento vai mudando ao longo do tempo. E as profissões, às vezes, também. A gente, às vezes, quer experimentar algo diferente. E o medo da mudança te paralisa. Então, elas pensam, eu tô com uma idade, será que eu consigo começar do zero? Algo novo? E aí eu vejo muita gente do judiciário, eu vejo muita gente da medicina virando terapeuta. Sim.
Sim. às vezes. Perfeito. Né? Eu vejo também E são os melhores terapeutas, porque eles já vêm com uma bagagem de vida que eles podem agregar muito mais à vida das pessoas. Se eles estivessem lá desde os 20 fazendo isso, talvez eles não tivessem essa mesma bagagem para servir as pessoas. Eu acho incrível quando o terapeuta estuda e se forma depois. Geralmente são os melhores. É que tudo que a gente passa na vida contribui, né? Até ao pior momento, ele contribui uma determinada ocasião. É inacreditável isso, assim, a pandemia, né? O quanto foi difícil para algumas pessoas e o quanto pessoas usaram para se impulsionar. Eu mesma, eu não acho, eu tenho quase certeza. Se não tivesse tido a pandemia, se eu não tivesse num momento de pandemia em casa, home office, desafiada, talvez eu não tivesse me inscrito em uma pós-IAD. Pelo preconceito, por não me achar capaz, por não me achar suficiente. Então, eu acho que a gente tem que viver, sim, o hoje, o agora, se permitir errar e errar rápido, né? Que é algo que tá se falando muito sobre isso, né? Se permita errar, mas erre rápido. Corra atrás do seu erro. Você não precisa ser dono da verdade, você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer quem sabe ou quem conhece, que sabe, que te ajuda. E é legal ouvir a Simone falando nas aulas. E tinha às vezes que ela levava a Liz também, né? E elas falavam muito essa questão assim... O teu perfil é complementar com o outro. E às vezes tu vai se bater com um perfil que é parecido com o teu. E a Simone me trouxe, né, um depoimento ali sobre a questão de uma pessoa que era muito semelhante se batendo com a outra, né, Simone? Exatamente. Foi até um pouco do que o case que eu contei, né? Dos líderes. Eles se odiavam. E depois que eles passaram, a gente fez um processo de autoconhecimento com o time todo de liderança. E a gente percebeu que aqueles que tinham as pontuações exatamente iguais, eles eram quase arqui-inimigos. Por quê? Porque quando a gente tem alguém muito parecido com a gente na convivência, a gente vai olhar muito mais os defeitos do que as qualidades. E é muito do que nós fazemos conosco. A gente tem muita facilidade de olhar os nossos defeitos e menos as qualidades. Então, quando a gente encontra alguém igual, a gente faz um espelhamento e julga ele com a mesma mão pesada que a gente se julga. E isso é incrível do cérebro humano, né? Por mais que a gente tenha essa afinidade de perfis semelhantes, se for exatamente igual, também gera conflito. É o nosso espelho, né, Simone? E é bem isso, né? Quando tu vê que alguma coisa tá te agulhando, se olha, entra pra dentro e se olha que é algo que tu tem que melhorar, porque tu tá se enxergando a ti mesmo. Na terapia, né, a gente ouve muito isso. E quando a gente ouve, a gente fala, imagina. E a gente nega. E lá na frente, de repente, um estalo. E você se envergonha, né? É libertador. O autoconhecimento, e eu investi na Willow, que é uma startup de bem-estar, onde todas as sessões são online e tem terapeutas de todas as linhas, né? E por que eu investi nisso? Porque a terapia, ela transformou a minha vida, Kati. Ela abriu a minha visão. Eu parei de me sentir, né, a florzinha do campo ali, a vítima da sociedade, e consegui encarar minha sombra. Quando você percebe exatamente quais são as suas lacunas, quando você sente que as garrinhas estão saindo, você fala, alto lá. Não é essa pessoa que eu quero ser lembrada, né? Então a gente volta, a gente se estrutura, a gente, em vez de responder, a gente vai dar uma volta para se reequilibrar, né? Então é muito isso daí. Maravilhoso, né? É uma aula aqui da Simone hoje para nós. Simone, Imagina. eu vou deixar para te dizer o que tu gostaria de passar mais de conhecimento para os nossos empresários, né? E contar um pouquinho da tua empresa, da tua história, o que tu atua hoje, que tá te dando mais resultado e que tu queira deixar para as pessoas, né? Bom, hoje eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas também trazer resultado para os negócios, né, Kátia? Eu acredito em um ambiente saudável de trabalho, mas se a gente não tiver resultado, né, não é eficaz. E a mesma forma o líder, ele tem que desenvolver pessoas e trazer resultados. E uma coisa que a gente tem feito muito hoje em dia são desenvolvimentos de liderança. Então, a gente faz esse mapeamento de perfil comportamental, a gente analisa, por exemplo, em caso de executivo,
executivos, né? Papéis e responsabilidades de cada cadeira, né? Então, a gente faz esse cruzamento e vê o quanto de porcentagem essa pessoa tem de afinidade com esse cargo. E muitas vezes, a gente só sugere ali uma mudança de cadeiras que as metas evoluem, né? Então, a gente desenha planos de desenvolvimento, geralmente de soft skills ali, e às vezes nem a gente que conduz, eles podem conduzir de forma autônoma, contratar coaches, contratar mentores, né? Desses pontos que eles precisam. Por exemplo, ela mencionou o Marcos Arthur. Marcos Arthur, quando eu comecei a empreender, a gente não era muito amigo, mas ele sentou comigo e ele explicou todo o racional, toda a lógica de precificação, tudo que eu tinha que ficar muito atenta, me esclareceu todos os impostos. Então, isso é importantíssimo quando a gente não tem determinado skill. E a empresa pequena, ela tem muita dificuldade de ter um RH. Então, esse trabalho é o trabalho de um executivo de RH, né? Fazer esse mapeamento, ver os papéis e responsabilidades, propor as mudanças e acompanhar os resultados. Então, a gente precisa medir. A gente precisa mensurar, a gente precisa tomar decisões com base em dados, também quando a gente fala de pessoas. Então, nosso trabalho de mapeamento, igual aquele que eu apresentei ontem no Dia da Criatividade, eles alavancaram. E eles trouxeram muito resultado, milhões. E o que a gente trabalhou, Kátia? A confiança. A confiança, a partir do momento que eles se conheceram, entenderam o que era para eles, o que não era, eles passaram a abrir mão do controle para o colega que é mais capaz naquele ponto. Eles, no começo, Simone, você tem que me dar a sua palavra que você não vai compartilhar os nossos resultados. Fiz palavra de escoteiro. E ao final do processo, depois que eu fiz algumas reuniões em grupo, eles mesmos começaram a trocar os resultados. E quando ele pegou ali do arqui-inimigo e falou, caramba, você é igual a mim? E depois de um tempo, eles mandaram mensagem, um deles mandou mensagem e falou assim, a gente está se dando tão bem que até quando eu não posso ir a uma reunião, eu falo, pergunta para o fulano, porque ele vai falar exatamente o que eu falaria. Então, aquilo que antes era uma rixa, se tornou o quê? Uma retaguarda. Então, esse trabalho que a gente faz, a gente reforça a confiança, a gente fortalece os pilares de cultura, e cultura é aquilo que a gente vive na prática. Não adianta você colocar integridade, trabalho em equipe na parede e ficar fomentando fofoca. E tem até líderes que fazem esse tipo de coisa. Então, a gente faz um mapeamento também de desvio de cultura e a gente tem muitos cases de aumento de produtividade. E a gente faz isso de forma genuína, Kátia. A gente ama fazer as pessoas felizes. Então, os executivos felizes, eles vão fazer seus liderados felizes. E assim, até lá o pessoal que é mais operacional vai se sentir inspirado, porque é uma liderança que vive pelo exemplo. Né? Não é a liderança do ego, é a liderança do Olimpo. Né? É aquela liderança que é horizontal, que é o que a gente está fazendo aqui conversando, né? Isso. Eu nem me sinto uma host, né? Eu me sinto uma pessoa amiga de vocês, né? Conversando e me sentindo à vontade. A gente trocando nossas experiências de vida, né? E para mim isso é o gratificante. Saber que quando eu vou estar em Flores da Cunha, eu vou poder contar com a Yara. Quando eu estiver em São Paulo, eu sei que eu tenho a Simone que eu possa contar. Quando vocês estiverem em Caxias do Sul, vocês sabem que tem eu que posso contar. Então, isso tudo gera uma conexão para a vida. Sim. São as nossas filiais no mundo, né, Kátia? E foi muito engraçado, porque antes de te conhecer, a Yara falava muito de você. E então, pra mim, era como se eu já te conhecesse. Então, quando eu te vi, eu, Kátia, né? E foi muito legal, porque você também não é uma pessoa, por mais que todo o sucesso que você tenha, você é uma pessoa muito humana, muito gente como a gente. Então, foi legal te abraçar e conversar sobre diversas coisas. Então, assim, essa conexão, eu já sabia, eu já tinha confiança de que você era uma pessoa com os nossos valores, de tanto que a Yara traz os cases, traz as histórias, né? E os momentos de reflexão.
Gente, o nosso papo poderia ficar por horas, né? Que pena que a gente tem mais alguns minutos ali de gravação. Mas com certeza a gente vai retornar, né, Simone? Tu se sinta em casa dentro do GiveBack. Obrigada, Kátia. Quando tu quiser voltar, as nossas portas estão sempre abertas para ti. Obrigada, Tá. é sempre bom aprender com vocês, trocar com vocês. Eu estou muito honrada, né, de você ter nos convidado para participar do seu podcast. Eu sei o carinho com que você escolhe seus convidados. E eu queria agradecer de verdade a sua generosidade com o convite. E você também está convidada para conhecer São Paulo e eu vou fazer questão de apresentar a cidade para você. Ai, muito obrigada. A gente vai, né, Yara? A Vamos. gente se organiza e vai, com certeza. A gente pode gravar um lá, de repente, né? Já tem, né, esse convite. Eu sempre termino meu podcast pedindo para os meus convidados deixar uma mensagem. O que vocês querem deixar para nossa audiência? Que mensagem desse podcast vocês querem deixar para nossa audiência? Então, Simone, se tu puder começar olhando para essa câmera. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é olhem para vocês. Entendam quem vocês são e não acreditem no que as pessoas falem sobre vocês. Às vezes as pessoas falam tanto sobre a gente que a gente se confunde. Então acredite na sua essência. A partir do momento que você acredita em quem você é, e a vida é uma escolha. Escolha ser a versão pela qual você quer ser reconhecida. E por mais que você cresça, quanto mais você crescer, mais humildade você deve demonstrar. Nunca perca a sua humanidade. Então eu acho que o primeiro ponto é se conheça, seja muito humilde e faça tudo o que você fizer de coração e consciente de que você está cumprindo os seus valores. Se você fizer isso ao final da vida, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai agradecer a Deus pelo seu momento ali de partida, o último dia de vida, mas você vai ter vivido. O grande problema das pessoas ao final da vida são os arrependimentos. Né, de terem sido ruins, de terem sido direcionadas por pessoas que não tinham valores semelhantes e ter trocado pessoas que eram de verdade por pessoas que eram ilusão. Né? Maravilhoso. Muito obrigada, Simone. Yara? Eu acredito que eu poderia deixar de mensagem hoje: seja protagonista da sua vida. Sabe? Escreva a sua história, invista no conhecimento. Tem muito conteúdo de relevância que está gratuito nas redes. Tem eventos como o Dia Mundial da Criatividade, que foi gratuito. Então, eu acho que não se tem mais esse obstáculo. Eu não tenho condições financeiras, porque eu já ouvi muito isso, já passei muito isso. A gente está vivendo numa era que tem podcasts como esses, que trazem conteúdos muito relevantes. Então, tá nas mãos de cada um fazer a diferença. Escolha o que brilha os teus olhos e seja protagonista da tua vida. Maravilhosa, Gurias. Muito obrigada, gratidão por vocês, Obrigada, né? Kátia. Deixem suas redes sociais rapidinho aí pro pessoal, que eu acho que vocês não falaram de suas redes, né? E agora? Procura lá no Instagram e no LinkedIn Yara Barbosa. Acredito que vai ser encontrado. E a gente tem também o grupo de WhatsApp, que está completando 2 anos agora em abril, o Conexões da Serra Gaúcha. Bom, o meu, tanto o LinkedIn quanto o Instagram é @sinomura. E tem também o das minhas empresas, que é o @willoapp. Inclusive, se você falar que você ouviu o podcast, a gente vai te dar uma sessão de terapia gratuita, tá, Kátia? Oh, maravilhoso. Eu vou lá, então. E também o @B6 Desenvolvimento, que é a minha empresa de consultoria. Obrigada pelo espaço, Kátia. Imagina, a gente que agradece, né? A gente teve uma aula aqui com essas duas pessoas maravilhosas. E eu quero também pedir para que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? Conosco aqui o nosso podcast GiveBack, né? Nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn também e também o nosso YouTube, né? Se inscrevam lá para ajudar o nosso podcast cada vez mais ter pessoas como vocês aqui.